Oi, gente querida, que bom a gente poder continuar conversando aqui sobre esse tema tão importante: compaixão, capelania e missões urbanas. Sabe que alguns anos, ou muitos anos atrás, quando eu estava no acampamento Palavra da Vida, eu era uma adolescente, com 13 anos. Sou filha, neta, bisneta de crentes, de grandes líderes evangélicos dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas mesmo tendo quase que nascido na igreja, eu vim a conhecer a Cristo como meu Salvador pessoal na Palavra da Vida, através da missionária Sati Júlia Mita, que apresentou o Evangelho de tal forma, com tal simplicidade, que naquele dia eu tomei a decisão de aceitar Cristo como meu Salvador pessoal. E a partir dali eu comecei a ter os olhos abertos para missões. Mas eu ficava pensando: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que eu vou fazer para ser tua embaixatriz, ser cooperadora do grande projeto que o Senhor tem para este mundo? E quando eu pensava em missões, a primeira visão que me vinha era de um missionário indo para um lugar muito distante, para outros povos. Eu me lembro daquele missionário, talvez de um filme, que estava ali no convés de um navio, cheio de convicção de que era o Senhor que o estava enviando para um campo tão distante, outra língua, outra cultura, e ele estava ali no convés abanando o seu lencinho e a sua família ali no porto chorando e falando: nossa, ele é tão espiritual. E eu não me sentia tão espiritual assim para deixar tudo e todos e ir para um lugar tão distante. E admiro muito quem pode fazer isso com missões transculturais. Mas eu falava: Deus, não é isso que o Senhor quer de mim. E agora? Se eu tenho que ser uma missionária, mas onde? E logo o meu pensamento ia para o trabalho missionário entre os índios. E eu enxergava assim, numa ceninha que passava pela minha mente, um coitado de um missionário com malária, tremendo, raquítico, numa canoa no meio do rio Amazonas, cercado por índios canibais, jacarés e piranhas, e a canoa estava furada. Eu falava: Senhor, o Senhor não quer me mandar para lá também, não é? E durante muitos anos depois da minha conversão, eu ainda permaneci sentada nos bancos da minha igreja e sempre orando: Senhor, onde o Senhor quer me usar? Até que um dia Ele me mostrou os hospitais como campos missionários, como missões urbanas. E eu fui então fazer capelania nos hospitais, levando o Evangelho, vivendo o amor de Cristo junto aos pacientes. E eu quero hoje conversar com você e lhe falar sobre vários tipos de capelania, de missão urbana que você pode desenvolver. Por exemplo, como nós podemos imitar Jesus fazendo capelania e missões urbanas onde você está vivendo, no seu bairro, na sua vizinhança. Como você pode cumprir esse chamado do Senhor como uma missionária, sem ir para um lugar distante. Talvez você seja chamado para ir para outro povo, para outra cidade, para outro país, mas muitos estarão trabalhando ali na sua região. Eu quero mostrar para vocês alguns tipos de capelania. Eu faço capelania na saúde e vocês podem conhecer melhor esse ministério se vocês entrarem no nosso site capelanianasaude.org.br. Você pode conhecer o trabalho na Casa do Aconchego. Você também pode
ver um outro projeto muito lindo que foi criado visando suprir a necessidade das pessoas que recebiam alta no hospital e que não tinham condições econômicas de se manterem. Então, nós treinamos igrejas ao redor daquele hospital. Criamos, não igrejas, criamos ministérios específicos treinando, equipando essas igrejas para que elas pudessem cuidar dessas pessoas que estavam passando por necessidades físicas, sociais tão grandes. E uma igreja em especial, a Igreja do Jardim Tranquilidade em Guarulhos, começou a fazer um trabalho com excelência nessa área, fazendo o contato com o serviço social de um determinado hospital da região, vendo as necessidades das pessoas que estavam recebendo alta, entrando em contato com essas pessoas e desenvolvendo um relacionamento muito mais próximo com elas, visitando-as nas suas casas, levantando todos os tipos de necessidade que elas apontavam e desenvolvendo um projeto para suprir essas necessidades. Levantaram muitas áreas dentro da igreja, cuidando tanto da recepção dessas pessoas que eram convidadas para estarem se reunindo com a igreja uma vez por mês, num dia em especial. E ali elas tomavam refeições, elas assistiam o culto, tinha escola bíblica para cada faixa etária, tinha doação de roupas, no final doação de cestas básicas também, e sempre uma Bíblia era doada. Foi muito interessante porque eu cheguei para o pastor dessa igreja e perguntei qual foi o impacto desse ministério na sua igreja. Ele falou, olha, eu tive que desenvolver muitos outros cursos de discipulado, porque foi tão grande o número de conversões entre essas pessoas atendidas que eu tive que cuidar de ampliar o número dos meus discipuladores para que essas pessoas pudessem ser continuamente acompanhadas através do estudo da Palavra de Deus. Outro dia chegou um senhor muito aflito e falou para mim, eu tenho que pagar uma prestação de R$1.000 na segunda-feira. Se eu não puder pagar, eu vou ficar sem a minha casa. Vocês podem me ajudar? Podem me emprestar esse dinheiro? E o pastor telefonou para os seus presbíteros e falou, olha, vocês estão dispostos a dar R$1.000 para essa pessoa, porque eu não vou ficar atrás dele se ele não puder pagar. Vocês me autorizam a fazer isso? E os presbíteros o fizeram. Eles emprestaram esse dinheiro. E essa pessoa, esse homem falou, olha, daqui X tempo eu trago esse dinheiro. E o pastor esqueceu da história. Um dia ele recebe um telefonema e essa pessoa está entrando em contato com ele falando, pastor, o senhor está aí na igreja? Porque eu quero ir até aí saldar a minha dívida. E ele chega e entrega um envelope com os R$1.000 e tira do bolso mais um tanto e fala assim, isso daqui é para cobrir os custos adicionais, impostos e coisas assim, e eu quero dar esse dinheiro a mais para a igreja. E o pastor falou, mas não precisa, nós nem esperávamos que você nos devolvesse o dinheiro. Não, eu faço questão. Então, se o senhor aceitar esses R$1.000, o senhor pega esse a mais e coloque em missões. Que coisa linda, um homem recém-convertido e podendo já ter essa visão de reino, de ministério tão lindo. Ele queria ampliar o alcance daquele ministério, da igreja local. Quantas coisas nós podemos fazer? Tenho um amigo no Rio de Janeiro que dirige um ministério na Casa Cap. Ele cuida de pessoas que vivem nas comunidades, com atendimento na área de saúde, com cursos para visar a educação daquelas crianças e também das pessoas que não sabem ler, esportes,
cursos os mais diversos nessa área de esportes e alimentação. Ele provê alimentação juntando de várias feiras, de vários supermercados e doa numa feira para as comunidades. Tudo isso apresentando também o Evangelho, ensinando essas pessoas a lerem a Bíblia, a Palavra de Deus, e crescerem nele. Outra área que você pode se envolver é na sua empresa. Meu pai construiu uma grande indústria muitos anos atrás e eu senti que ele queria que eu o ajudasse também na área espiritual com os seus funcionários. E foi muito lindo poder fazer palestra para esses funcionários, uma vez a cada 15 dias, e eles traziam os temas, porque eles tinham grandes necessidades em áreas diversas. E foi muito bom ouvi-los e trazer então a palavra sempre de acordo com a resposta à necessidade levantada por eles. Aconselhamento bíblico. E quantas pessoas naquela empresa se converteram. Outra área de capelania é a área carcerária e não é uma área fácil. Me lembro que uma vez eu fui ao Carandiru, muitos anos atrás, e fui pregando em cultos que tinham em cada pavilhão. Que trabalho difícil! Mas que bênção ver pessoas convertidas, evangelizando os seus companheiros de cela. Deus movendo outros missionários para estarem ampliando aquele trabalho, trazendo novos recursos, desafiando aqueles prisioneiros a serem novas criaturas, a saírem de lá para uma nova vida. Que ministério lindo da capelania carcerária. Outra área ainda é capelania em desastres. Você já viu coisas terríveis acontecendo, desastres naturais, outros desastres por terrorismo, grandes ataques provocados por estes e a miséria que sofre aquela região, aquelas pessoas que perderam seus entes queridos ou que ficaram muito feridas ou perderam as suas casas por enchentes, por terremotos. Como a igreja precisa estar presente e fazendo missão na sua região, ao redor da sua casa, no seu bairro. Deus tem sempre uma missão para cada um de nós. Outra área, capelania escolar, desde a pré-escola, capelania universitária. Quantas pessoas estão lá também vazias, sem identidade, carentes de amor, perdidas, se sentindo culpadas e realmente são sem o Salvador e precisando de Jesus. Quantas estratégias existem para se pregar o Evangelho na língua do povo, conversando com a criança desde a pré-escola até a formação universitária. Outro trabalho muito especial é na área militar. Capelania na aeronáutica, no exército, na marinha. Quantas áreas e quantas estratégias e quanta necessidade. Você já pensou em trabalhar com pessoas com deficiências? Existem vários tipos de deficiência, mas essas pessoas não são vistas, são ignoradas. Nós não sabemos como lidar com elas, então fazemos de conta que nem as vimos. Como é importante desenvolver um ministério, uma missão urbana, um ministério de capelania contínuo com essas pessoas. E existe já, graças a Deus, em vários lugares, pessoas desenvolvendo um ministério contínuo com esses queridos que têm deficiência. Outra área, homens de rua, também precisam de um cuidado tão especial. Outra área que você talvez nunca tenha pensado, mas é entre os políticos, a capelania parlamentar,
como esses homens precisam de Deus para terem sabedoria para dirigir a nossa nação. Vocês viram quantos campos missionários existem ao redor da sua casa, da sua igreja. Então, ore, peça ao Senhor que dirija você a um destes ministérios ou a outros que eu nem citei, mas para que você desenvolva esse ministério e seja bênção para a salvação de muitos. Bênção nas mãos do Senhor, que vai capacitar você para desenvolver aquilo que Ele quer que você desenvolva para a salvação de tantas vidas. Até mais, gente!